Olá a todos, Simon Jacobson, aqui para mais um episódio de Meaningful Life. O que as estrelas dizem sobre você? Peixes. Este programa é dedicado em homenagem e com gratidão ao nosso bom amigo Rick Pug, em seu aniversário. Então estamos entrando em a próxima constelação, Peixes, que em latim antigo significa peixe ou peixes, 2 peixes para ser exato. Então, o que isso nos diz sobre nós mesmos, nossas personalidades, nosso arquétipo? Então, vamos dar uma olhada mística nisso. Os místicos explicam que existem 2 tipos de almas. Vamos chamá-las de almas anfíbias e almas terrestres. Almas aquáticas e almas terrestres. Qual é a diferença entre água e terra? Todos sabemos que sob a água há muita terra. Existem montanhas e vales e terremotos e vulcões. Espécies que são ainda mais numerosas do que na Terra. A diferença é que elas estão ocultas, estão cobertas. Elas estão cobertas com água. Então, os místicos explicam isso. A diferença entre os dois, e eles usam este termo, é que a ordem refere-se aos mundos ocultos e a Terra refere-se aos mundos revelados. Um exemplo muito básico seria a diferença entre pensamento e fala. Quando você fala, suas palavras são ouvidas. Elas são articuladas, elas são expressas. Outros podem ouvi-la. É revelado. Seus pensamentos são seus e somente seus. Há palavras lá também, e há ideias e letras. No entanto, estão todas ocultas. Estão submersas no poder e na energia do seu pensamento. A ponto de, às vezes, você nem discernir e reconhecer as letras e palavras distintas. Às vezes, você consegue. Você pode pensar em palavras. Mas, independentemente disso, está oculto. Então, essencialmente, todos os objetos que existem na água estão submersos em outra realidade. Assim, os peixes no mar representam criaturas que estão completamente e sempre submersas, de certa forma sublimadas, em uma realidade além de si mesmas, a ponto de os peixes poderem até ser considerados como água, como o mundo do pensamento. O mundo da fala, por outro lado, embora dependamos do oxigênio e também estejamos submersos em nosso oxigênio, não é tão óbvio. Somos entidades caminhantes, entidades separadas. E nós realmente desenvolvemos maneiras de nos elevarmos acima do solo, através de veículos ou outras formas, onde um peixe nunca pode se separar do mar. Podemos nos separar da terra. Fomos ao espaço sideral. Podemos voar em um avião. Quando digo terra, quer dizer o solo, o chão. Um peixe não pode se separar de sua fonte, o que é outra distinção. Um segundo que ele sai, ele deixa sua fonte de vida. Sua própria vida depende disso. Então, como isso é representativo em nossas próprias psiques humanas, em nossas próprias almas? Que uma é uma alma que está submersa no espírito. Outra expressão dizem, não somos seres físicos em uma jornada espiritual. Somos seres espirituais em uma jornada física. Almas aquáticas são muito mais conscientes e cientes de sua natureza espiritual. E elas realmente sentem que são de uma realidade etérea outra realidade. E é nisso que elas estão submersas. Isso não significa que não há entidade ali onde há peixes reais no mar. Mas os peixes são, pense na psique de um peixe, completamente submersos, completamente dissolvidos e absorvidos em algo maior do que eles mesmos. Água, terra, almas, também são muito espirituais, talvez. Mas seu foco está muito mais em suas identidades distintas. Então você pode dizer que um está dissolvido em algo além e o outro é sua identidade distinta, como as letras da fala, em contraste com as letras do pensamento. É por isso que você verá pessoas que são simplesmente programadas dessa forma. Elas são programadas para serem mais espirituais, frequentemente poéticas, românticas, alguns até diriam ingênuas, sonhadoras.
E há pessoas que são muito mais práticas. Você pode dizer que são espertas, inteligentes, com os pés no chão. Isso não é um concurso de popularidade, um melhor que o outro. Ambos são necessários neste mundo. Mas peixes representa esse elemento. A personalidade do peixe, a capacidade também de se dissolver e ser absorvido em algo além de você. O ego de algumas pessoas não permite que façam isso. E não estamos falando de um ego doentio, alguém que é inseguro e tão barulhento, arrogante e agressivo, simplesmente para estabelecer sua presença. Estamos falando agora de uma maneira saudável. Algumas pessoas, sua identidade é muito individualista e elas não assimilam facilmente e não se tornam absorvidas em algo além delas. A verdade é que todos nós precisamos disso. Mas há tipos de personalidade que são mais como peixes e tipos de personalidade que são mais como a terra. O objetivo final é unir os dois, e discutimos isso em um episódio anterior desta série, em Aquário. Mas, aqui, o foco está no peixe no próprio mar. Então, quando falamos sobre o conceito de ser como um peixe, de fato, descreve certas almas, cujas vidas são como peixes no mar. É onde elas estão imersas. Elas estão imersas em algo que muitas vezes está além da rotina regular. Mas temos aqui dois peixes. Então, em algumas das descrições dos dois peixes, falam sobre dois peixes nadando em direções opostas de certa forma, refletindo os dois polos de fantasia e realidade. Você sabe, às vezes você sonha, mas tem que estar ancorado na realidade. Agora, isso faz total sentido quando você pensa sobre isso, porque até mesmo os peixes no mar também precisam de um certo elemento de ancoragem. No entanto, quando se trata de peixes, vai ainda mais longe do que isso. Está associado ao atributo da alegria. Então você pode ter ouvido falar do mês, no mês hebraico de Adar, o mês da alegria. Agora, o que a alegria tem a ver com água, com peixes? Bem, é a mesma ideia. E vamos olhar para isso de um ângulo diferente. As pessoas dizem frequentemente: eu simplesmente não sou programado para ser uma pessoa feliz. Eu simplesmente não sou alegre. Como você pode regular a alegria? É uma emoção. E a resposta é: você não a regula. Todos nós temos alegria natural dentro de nós. Você já viu uma criança, exceto em circunstâncias atenuantes, ou algo não natural, que está infeliz? Nós nascemos felizes. Porque toda alma é, por natureza, como um peixe na água. Porque a alegria é o estado inerente da nossa superconsciência interna, que é como a água. É quando nos envolvemos com a terra, quando nos envolvemos com as forças e os elementos de uma existência semelhante à terra, separada da nossa fonte, que essa consciência e autoconsciência é o que cria a dissonância, que nos leva a estados que não são alegres e não são felizes. Então a alegria, se você pensar sobre isso, quando uma pessoa está feliz, não há uma sensação real. Não estamos falando necessariamente de dançar e celebrar. É apenas um senso interno de contentamento, um senso de alegria. Você sente que pertence. Você sente uma continuidade, como um peixe na água. Quando dizem peixe na água, tudo está funcionando de forma tão suave, contínua. Quando há dissonância, há uma desconexão. Isso é muito mais nos mundos revelados, onde as palavras podem estar desconectadas das ideias. Por isso, nos peixes no mar estão tão conectados a esse elemento de alegria, o mês da alegria. Mais um ponto que é crucial mencionar quando se fala sobre isso é que os peixes também estão submersos. É por isso que você encontrará na Bíblia bênçãos, de que você deve ser tão numeroso quanto os peixes no mar. Por que como os peixes no mar? Então, o Talmud nos diz, porque as verdadeiras bênçãos prosperam, florescem, quando não são visíveis. Quando são visíveis, estão sujeitas, às vezes, ao ressentimento de outra pessoa ou às reações de outra pessoa. É por isso que muitas vezes é bom estar fora do radar quando você é abençoado. Não apenas para não criar ciúmes ou inveja e assim por diante,
mas as bênçãos prosperam quando não estão sendo observadas precisamente, ou seja, medidas e julgadas, e assim por diante. Então, tudo isso nos diz que temos acesso a outro mundo, uma experiência de outro mundo. E é assim que é a personalidade de peixes. Peixes no mar. Agora, aqueles que nascem nesse período, obviamente, têm essa predisposição. Mas não é todos nós temos esse aspecto. Temos que lembrar que todos os signos do ano inteiro, todos nós temos isso. A questão é o que é primário. Qual é o gene dominante, por assim dizer? Qual é a predisposição dominante? Mas todos precisam de um pisciano dentro de si. Outra coisa que pode ser dita sobre os dois peixes, o conceito que Ezequiel em sua visão fala, que a energia flui para frente e para trás. Tensão e resolução. Os peixes, dois peixes indo em direções diferentes, o que não significa necessariamente opostos. Pode significar que são os fluxos, os polos, as duas polaridades, positivo e negativo, contração, expansão, exalar e inalar. Então, à medida que experimentamos, assim como você pensa na água, você também pensa nas ondas. O que é uma onda? Uma onda é essencialmente como a onda de um batimento cardíaco, de um cardiograma. É o quê? Picos e vales, altos e baixos. É um movimento constante. Sabemos que uma onda não é como uma partícula. É um movimento fluido constante, energia pulsante, que também faz parte da personalidade aquosa, de peixes, dos peixes. Vivemos tão consumidos por nossos 5 sentidos, que estimulam nossa visão, nossa audição, nosso paladar, tato e olfato. Às vezes, esquecemos daquilo que está mais profundamente submerso dentro de nós. Esquecemos dos peixes, porque eles não são óbvios, não são visíveis, mas estão lá. E cada um de nós tem isso como uma bênção, como um presente. É o nosso tesouro interior. Quando alguém passa a te conhecer, você não quer apenas conhecer o externo e superficial deles? Identidade. E você quer que eles saibam? Você não quer que eles apenas olhem para você superficialmente. Você quer entender a personalidade dos peixes. Como você é? Onde você sente que pertence? Onde você se sente como um peixe na água? Sem esforço? Há uma expressão em Isaías, ele diz que o mundo não será mais mal e destruição no mundo, porque o mundo estará cheio de conhecimento divino, como as águas cobrem o mar. As águas cobrem o mar, elas cobrem o leito do mar. Submerso. Não há nada mais bonito do que quando você sente que faz parte de algo maior do que você mesmo. É por isso que é tão bonito e tão harmonioso, tão confortável. Quando você se sente nutrido, você entra na água. Você já se deitou na água e simplesmente se permitiu ser submerso? Algo sobre isso, algo que nutre. Claro, isso nos lembra, consciente ou subconscientemente ou superconscientemente, dos 9 meses que passamos no útero de nossa mãe, completamente submersos nos fluidos embrionários. Porque é um estado de apego, de nutrição, de pertencimento. Esse é o peixe dentro de cada um de nós, o peixes. E a chave é se apegar a isso e extrair de lá. Extrair de lá até o ponto em que possamos acessar isso e estender até mesmo para nossas atividades em terra. E de fato, peixes é o quarto, o último dos signos de água, seguido pelos 3 anteriores, porque é a imagem definitiva. Não é apenas um portador de água, mas também é a própria água. Então, quando você faz a pergunta, a água fica molhada? A umidade pode ficar molhada? Um peixe fica molhado? Pense nisso. Isso é um estado de ser. Esse é o estado de ser que queremos sentir. Uma mão seca se submerge na água. Algo seco ficará molhado. É aí que sujeito e objeto estão experimentando 2 entidades diferentes. Há uma certa dualidade, uma dissonância. Mas quando a umidade não fica molhada, ela é umidade. Que todos nós sejamos abençoados com esse tipo de senso de pertencimento, onde você não sente isolamento, não sente alienação.
Você se sente conectado, sente que faz parte de sua fonte superior. E isso impulsiona a sua vida. Então, mesmo quando você entra nas rotinas mundanas, que chamaremos de terrenas, você pode trazer essa continuidade e essa integridade para cada uma de suas experiências. Que cada um de nós seja abençoado para alcançar exatamente isso. Este foi Simon Jacobson. O que as estrelas dizem sobre você? Peixes. Por favor, junte-se a mim para futuros programas como este. Acesse meaningfullife.com. Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Compartilhe com outros. Adoraria ouvir seu feedback, seus pensamentos, suas sugestões, suas ideias. Seja abençoado. Esteja conectado. Seja como um peixe na água. Permita que isso permeie todas as suas experiências. Obrigado.